Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje é sobre o fluxo de caixa livre do acionista, mais especificamente o modelo de 3 estágios. O modelo de 3 estágios, ele destina-se a avaliar empresas que passem por 3 estágios de crescimento. Uma fase inicial de taxas de alto crescimento, um período de transição, na qual essa taxa de crescimento declina, e finalmente um período de estabilidade. Dessa forma, a nossa fórmula aumenta um pouco. Observem aqui as 3 fases. Primeira fase de alto crescimento, a fase de transição e a fase estável, onde nós encontramos o preço final da empresa, que é o valor de perpetuidade. Nesse modelo, então, o valor atual da ação é obtido pelo somatório de T1 até N1, sendo que N1 é o final do período inicial de crescimento elevado, onde no numerador nós temos o fluxo de caixa livre do acionista do ano T, e eu trago o valor presente pelo R, que é o custo do patrimônio líquido, mais o somatório então do período de transição, onde o T então vai ser o N1, que é o final do período inicial, mais um ano, passa para o ano seguinte, e vai até N2, que é o final então do período de transição, onde eu pego então o fluxo de caixa livre do acionista desse período e trago a valor presente descontado pelo custo do PL desse período. E finalmente pego o preço final ao término do período de transição e trago a valor presente descontando pelo custo de PL desse período. Então, à medida em que nós saímos do modelo estável, que era mais simples, para o de 2 estágios, já aumentou um pouco a nossa fórmula. E finalmente o modelo mais completo de fluxo de caixa do acionista está aqui, o modelo de 3 estágios. Quais são as principais advertências do modelo? Como o modelo pressupõe que a taxa de crescimento atravessa 3 fases, crescimento elevado, uma fase de transição instável, é importante que os pressupostos das outras variáveis sejam consistentes. Isso é, que o desembolso de capital em relação ao desembolso de capital e a depreciação, eles podem ser maiores, os desembolsos de capital, nessa fase de alto crescimento, mas à medida em que a empresa avança para o período de estabilização, eles devem se aproximar, eles tendem à igualdade na fase de estabilidade. O risco, à medida em que a taxa de crescimento declina, o beta tende a 1 ao longo prazo. Em relação à adequabilidade do modelo, ele é mais adequado para avaliar empresas com altas taxas de crescimento atuais e de forma que elas irão reduzir e terá então um impacto abrupto entre elas se eu utilizasse o modelo de 2 estágios, como nós vimos na aula passada. O primeiro, uma fase de alto crescimento, e depois, abruptamente, a taxa de crescimento caía para o período de estabilização. No modelo de 3 estágios, não. Nós temos uma alta taxa de crescimento na fase inicial e depois ela vai declinando linearmente nessa fase de transição até chegar na taxa de crescimento do período de estabilidade. Quando o formato, então, das taxas de crescimento da empresa tiverem esse perfil, o modelo mais adequado será o de 3 estágios. Vamos exemplificar. Vamos supor que a empresa Brasil Online seja uma empresa de prestação de serviço de informações que esteja ingressando no mercado global. Isso é, ela vai passar a exportar então os seus serviços. Ela deseja então avaliar as suas ações. Os motivos que justificam a utilização do modelo de 3 estágios são os seguintes. A empresa possui uma alta taxa de crescimento atualmente, em torno de 54%. E se espera que ela permaneça nesse patamar durante algum tempo, em função
da ampliação do mercado e da posição que a empresa ocupa na sua indústria. Então, o que justifica então a utilização do modelo de 3 estágios. Além disso, a empresa não paga dividendos atualmente, em função de possuir um fluxo de caixa livre do acionista negativo, especialmente devido aos altos desembolsos de capital, o que justifica então a utilização do fluxo de caixa livre do acionista e não o fluxo de caixa da empresa como um todo. Além disso, a empresa utiliza pouco capital de terceiros, aproximadamente 12%. Então, ela praticamente utiliza 88% de capital próprio e pretende manter a alavancagem financeira estável nesses 12% aqui. As principais informações da empresa atuais são: a receita por ação é de 8 e o lucro por ação de 0,45. Os desembolsos de capital por ação de 1,30. O capital de giro em relação à receita é de 11% da receita. O coeficiente de endividamento de 12% e a depreciação de 0,20 por ação. Já a taxa livre de risco é de 7,5. Os dados do primeiro período, que é o período de crescimento elevado, são: ele terá uma duração de 5 anos, onde a taxa de crescimento dos lucros será de 54% e o beta de 1,62. Primeiro passo, então, é calcular o custo do patrimônio líquido nessa fase de crescimento elevado. Vou pegar, então, 7,5, que é a taxa livre de risco, mais o beta de 1,62 multiplicado pelo prêmio de risco, encontrando, então, o custo de patrimônio líquido de 16,41%. Espera-se que o desembolso de capital, a depreciação e as receitas cresçam 18%. Então, observem, os lucros crescerão 54%, mas a depreciação, o desembolso de capital e as receitas 18%. O capital de giro vai permanecer em 11% da receita e o coeficiente de endividamento também se manterá em 12%. Já na fase de transição, que também terá duração de 5 anos, a taxa de crescimento, que é de 54 na primeira fase, ela vai declinar para chegar até o 7 no ano 10. Então, durante parte de 54 no ano 5 e chega no ano 10 com a taxa de 7%. O beta, que é de 1,62 no ano 5, ele vai declinar também linearmente para 1,22 no ano 10. Espera-se que os desembolsos de capital cresçam 7% ao ano, enquanto que a depreciação e as receitas 12%. O capital de giro permanece em 11% da receita e o endividamento em 12%. Finalmente, no último período, que é o período estável, a taxa de crescimento fica em 7% e o beta em 1,22. Dessa forma, podemos calcular o custo do patrimônio líquido na fase de crescimento estável. Pego a taxa livre de risco, 7,5, mais o beta, 1,22, multiplicado pelo prêmio de risco, e encontro o custo do PL no período estável de 14,21%. Além disso, se supõe que os desembolsos de capital são compensados com a depreciação no período estável, o capital de giro se mantém em 11% da receita e o coeficiente de endividamento nos mesmos 12%. Então, não muda o percentual do capital de giro nem o endividamento durante as 3 fases. Primeiro passo, então, é obter o fluxo de caixa esperado durante o período de crescimento elevado, que são esse período aqui de 5 anos. Né? Nós temos que encontrar, então, os lucros, menos o desembolso de capital líquido da depreciação multiplicado por 1 menos o nosso endividamento, de 12%, a variação do capital de giro multiplicado por 1 menos nosso endividamento, ponto de 12, né? E aí sim o somatório do lucro menos esse desembolso de capital líquido da depreciação e menos a variação do capital de giro me dá o fluxo líquido do acionista. Trago ao valor presente, descontando então pela taxa, que é o custo do PL no período elevado. Vamos ver como calculamos alguns desses valores aqui. Iniciando pelos lucros.
Então, o lucro no período 1 vai ser o lucro atual, que é de 0,45, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento, nesse período de alto crescimento, que é de 54%. Então, o lucro no período 1 é de 0,69. Então, foi assim que a gente encontrou esse 0,69. Já o lucro do período 2 é o lucro do período 1, 0,69, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento de 54 de novo. Então, encontro o lucro do período 2, 1,06. Foi assim que então nós encontramos o lucro do período 2. Já em relação ao desembolso de capital líquido da depreciação, multiplicado pelo nosso índice de endividamento, nós vamos encontrar de que forma? Vamos pegar o desembolso de capital menos a depreciação atual e aplicar 1 mais a taxa de crescimento, tanto da depreciação quanto do desembolso de capital, multiplicado por 1 menos o nosso endividamento. Dessa forma, então, nós vamos pegar o desembolso de capital, que é 1,3 atual, menos a depreciação atual, que é 0,2. Só vamos voltar lá para vocês verificarem as informações atuais. O desembolso de capital hoje é de 1,30 e a depreciação de 0,20. Então, 1,30 menos 0,20, 1 mais GR, ou a taxa de crescimento do desembolso de capital e da depreciação é de 18%, então 1,18, multiplicado por 1 menos o nosso grau de endividamento, que é 12%. Encontramos dessa forma o desembolso de capital líquido da depreciação do primeiro período, 1,14. Vou voltar aí para ver, ó. Encontramos esse 1,14 aqui. Já o do segundo período, esse 1,35, nós calculamos aqui, ó. Segundo período, então, vai ser o quê? Nós vamos pegar o do primeiro período, 1,14, e multiplicar por 1 mais a nossa taxa de crescimento, que é de 18%, e contamos, então, o 1,35. Já em relação à variação do capital de giro, multiplicada por 1 menos o nosso índice de endividamento ótimo, nós vamos obter de que forma? Pego a receita atual, que é 8, multiplico pela taxa de crescimento da receita, que é 18%, multiplico pela variação do capital de giro, que é de 11% da receita, multiplico ainda por 1 menos o nosso grau de endividamento, que é de 12%. Encontro então a variação do capital de giro no período 1 de 0,14 e coloco lá então na nossa tabela. A variação do capital de giro no período 1 deu 0,14. Já o 0,17 do segundo período, nós obtemos de que forma? Nós vamos pegar a variação do capital de giro do primeiro período e aplicar 1 mais a nossa taxa de crescimento da variação do capital de giro, que é 18%, e encontro 0,17. Então, muito bem, fizemos então essa primeira fase aqui, que é a de alto crescimento. Segundo passo é calcular o fluxo de caixa do acionista no período de transição, que é do ano 6 ao ano 10. Então, o que nós vamos ver? Vamos ter uma taxa de crescimento que vai decrescendo, era 54% no ano 5, e ela vem decrescendo linearmente nos próximos anos, até chegar na taxa de crescimento da estabilização, no ano 10. E os lucros, então, em consequência disso, o desembolso de capital crescendo a 7%, a depreciação a 12%, os desembolso líquido da depreciação, então, esse menos esse, nós encontramos aqui, multiplicado então por 1 menos a nossa taxa de endividamento, e a variação do capital de giro. Vou somar depois esses itens aqui e encontrar o fluxo de caixa líquido da empresa. O beta também decai linearmente, conforme as premissas, e o custo do PL vai também se modificando à medida em que modifica o beta. E além disso, nós temos então o custo do PL acumulado, porque ele vai se acumulando a cada período aqui, né? Somando então essas nossas taxas. Finalmente, o valor presente, então nós vamos pegar o custo do PL e trazer a valor, vamos trazer a valor presente o nosso fluxo de caixa, né? Então esse aqui, vamos trazer a valor presente, usando então o custo PL acumulado, vamos chegar em cada um desses números. Vamos ver agora a variável a variável. Iniciando então
pela taxa de crescimento. A taxa de crescimento no período 6 é a taxa de crescimento no período 5 menos a constante de redução. Qual é a constante de redução? Ora, a constante de redução é obtida. Nós tínhamos 54% de crescimento no período de alto crescimento e nós queremos chegar em 7 no período estável. Então, 54 menos 7 dividido por 5 anos me dá a constante de redução. Eu vou reduzir, então, 9,40% ao ano. Né? Então, observe, no ano 6 eu vou pegar os 54,9%, que era 54% que era do primeiro ano, e diminuir 9,40%, que é a nossa constante de redução. Então, no ano 6 a taxa de crescimento vai ser 44,6%. Já no ano 7, os 44,6% do ano 6, menos 9,40 dá 35,20. Então foi dessa forma então, que encontramos o 44,6, o 35,20, que daí menos 9,40 dá 25,80, menos 9,40 dá 16,40, menos 9,40 os 7. Então a taxa de crescimento decai linearmente. Já o lucro do período 6 é o lucro do período 5 multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento. Então, o lucro do período 5 é 13,87. Vamos pegar lá ó, o lucro do período 5, lá na nossa tabela anterior. Ó. O lucro do período 5 é 13,87. E vamos aplicar então a nossa taxa de crescimento do período 6. 1 mais ela, né, que é 44,6. Aqui, ó, acabamos de calcular, 44,6. Encontramos então o lucro do período 6. Já o lucro do período 7 é o lucro do período 6, mais a taxa de crescimento do período 7, que é 35,20. Então, encontro o lucro do período 7 de 7,57. Esses dois números, 5,60 do lucro do período 6 e do período 7, colocamos lá na nossa tabela. 5,60, 7,57 e assim fazemos com os outros anos. Já a terceira variável, o desembolso de capital do período 6, vai ser o desembolso de capital do período 5, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento do desembolso de capital. Então, o primeiro passo é calcular esse desembolso de capital do período 5. Está aqui, ó. Desembolso de capital do período 5 é o desembolso de capital atual, que é o dado atual é 1,30, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento nesse período de alto crescimento, que era de 18%, elevada na quinta potência, 5 anos. Né? Então 1,30 multiplicado por 1,18 na quinta potência dá 2,97, que é o desembolso de capital em 5, a nossa primeira variável aqui, 2,97. E eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 1 mais a taxa de crescimento dos desembolsos de capital nessa fase, que é de 7%, então 1,07. Ponto de desembolso de capital do período 6 de 13,18, coloco na nossa tabela, 3,18. Já o desembolso de capital do período 7, eu vou pegar o 13,18, que é o desembolso de capital do período 6, e aplicar 1 mais a taxa de crescimento novamente, encontro 3,40 no período seguinte. E assim, vou aplicando 7%, vou encontrando os demais. Já em relação à depreciação do período 6, é a depreciação do período 5 multiplicada por 1 mais a taxa de crescimento da depreciação nesse período de transição. Então, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro calcular a depreciação do período 5, a depreciação atual, que é 0,20, 1 mais a taxa de crescimento do período de alto crescimento, que era 18%, elevado à quinta potência, enquanto a depreciação do período 5 de 0,46. Então, 0,46 multiplico por 1 mais a taxa de crescimento da depreciação nesse período de transição, que é 12%, e encontro 0,52. Vamos lá para a nossa tabela e encontramos então 0,52 do ano 6. Já o do ano 7, nós fazemos o quê? Vamos pegar a depreciação do ano 6 e aplicar a taxa de crescimento da depreciação no período de transição, que é 12%, e encontro 0,58 no segundo período.
A próxima variável é justamente o desembolso de capital menos a depreciação multiplicado por 1 menos o nosso índice de endividamento. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o desembolso de capital do período 6, que deu 3,18, está lá, ó, desembolso de capital do período 6, menos a depreciação do período 6, que foi 0,52, multiplicar por 1 menos meu índice de endividamento. Encontro então 2,34. Coloco lá na nossa tabela. 2,34. Era só diminuir esse menos esse dá esse. Esse menos esse dá esse. E assim sucessivamente, né? De qualquer forma, fiz aqui do período 7. Nós faríamos a mesma coisa. Pegaria então o 13,40, que é o desembolso de capital do período 7, menos a depreciação do período 7, 1 menos nosso índice de endividamento, encontrando 2,48. E assim sucessivamente, né? Já em relação à variação do capital de giro, o beta e o custo do PL, anual e acumulado, eles foram calculados de acordo com o apresentado aqui a seguir. Vamos ver aqui, ó. A variação no capital de giro do ano 6, multiplicado por 1 menos meu grau de endividamento, é obtida pela receita no ano 5, multiplicado pela taxa de crescimento da receita nesse período de transição, multiplicado pela variação do capital de giro nesse mesmo período, multiplicado ainda por 1 menos o meu coeficiente de endividamento. Então, primeiro eu tenho que encontrar a receita no período 5, que é o quê? É obtida pela receita atual, que é 8, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento no período de alto crescimento, que foi 18% elevado à quinta potência. Então, encontro 18,30, que é a receita no período 5, a primeira variável aqui, ó, 18,30. Depois eu vou pegar então a taxa de crescimento da receita nesse período de transição, que é 0,12, e a variação do capital de giro nesse período, né? Logo nós vamos ter que calcular então essa a variação no capital de giro, que foi de 11% informado. Lá nos nossos dados, que no período de transição, o capital de giro representa 11% da receita. E multiplicar por 1 menos meu grau de endividamento, 1 menos 12, que é o nosso grau de endividamento. Encontro a variação do capital de giro de 6, de 0,21. Coloco lá na nossa tabela, ó. Variação do capital de giro, 0,21 no ano 6. No ano 7, o 0,24 é calculado na sequência aqui, ó. Pego o de 6, a variação no capital de giro de 6, que é de 0,21, e aplico a taxa de crescimento dessa fase de transição, encontro 0,24 no período 7. Já o beta, nós vamos encontrar de que maneira? Nós vamos pegar o beta de 5 menos a constante de redução. Então, o primeiro passo é verificar a constante de redução. A constante de redução, nós vimos que nós tínhamos um beta de 1,62 na fase de alto crescimento e que vai chegar em 1,22 na fase de crescimento estável. Então, eu tiro a diferença entre os dois e divido pelos 5 anos. Vou encontrar, então, uma constante de redução de 0,08 ao ano. Dessa forma, o beta em 6 vai ser o beta em 5, que era 1,62, menos a constante de redução, encontro 1,54 para o ano 6 do beta. Ponho lá na nossa tabela, ó, beta no ano 6, 1,54. 1,46 do ano 7 é obtido aplicando-se a mesma fórmula. Vou pegar então o beta do período 6, que eu encontrei, 1,54, menos a constante de redução, que chegou a 1,46. A próxima variável é o custo do patrimônio líquido do período 6. Vou pegar a taxa livre de risco, multiplicar pelo beta do período 6, 1,54, vezes o prêmio de risco. Encontro 15,97 de custo do PL no período 6. O custo do PL no período 6, 15,97. Já o 15,53 do período 7 é obtido pegando a taxa livre de risco do período 7, multiplico pelo beta do período 7, 1,46, e o prêmio vezes o prêmio de risco. Encontro os 15,53. E assim sucessivamente para o ano 8, 9 e 10. Finalmente, o custo do PL acumulado em 6 vai ser o 1 mais o custo do PL atual, elevado na quinta potência, mais 1 mais o custo do PL em 6,
que vai ser então o quê? Vou pegar o custo do PL atual, que é do período de alto crescimento, que é 16,41, elevar na quinta potência, multiplicado pelo custo do PL em 6, que a gente encontrou então 15,97 aqui. Ó. Vou encontrar então 2,4791, que vai ser o custo do PL em 6, acumulado. Coloco aqui, ó, custo do PL acumulado 2,4791. Já o custo do PL em 7, eu vou pegar o custo do PL acumulado em 6, 2,4791, encontrei aqui, e aplicar 15,1 mais 15,53, que é o custo do PL em 7, e assim que é de 15,53. Encontro um novo custo do PL acumulado de 2,8641 e coloco na tabela. E assim eu vou acumulando. Vou pegar esse 2,86, aplicar 15,09, vou chegar em 13,29, vou aplicar 14,65, encontrar 377,92, aplicar 14,21, encontro no ano 10 um custo do PL acumulado de 4,31,62. Já o valor do fluxo de caixa livre do acionista no período de alto de crescimento, mais o período de transição e mais o preço final, ao fim da fase de crescimento elevado, nos dá o valor presente do preço final. Vamos ver cada um dos itens então. No período de alto crescimento, a gente encontrou no primeiro ano 0,51, menos 0,54, menos 0,10, mais 0,21, mais 0,64. Então deu menos 0,10 de valor da empresa no período de alto crescimento. No período de transição, que acabamos de encontrar, 1,23 mais 1,69 é 2,01, mais 2,12 mais 1,99, encontramos 9,04. Falta encontrar então o valor do período de estabilidade, que é obtido aqui no preço final, ao final da fase de crescimento elevado. O preço final vai ser o fluxo de caixa em N mais 1, que é então N é 10, né? Então mais 1 no ano 11. Trago o valor presente pelo custo, que é do capital do nosso período de crescimento estável, de menos a taxa de crescimento perpétuo. Iniciando o cálculo, então, vou pegar o lucro por ação do período 11, que vai ser, então, 11,86 multiplicado por 1,07. Esses 11,86 do lucro por ação, a gente pega aqui, ó, o lucro por ação, então, do período 10, 11,86, que nós chegamos aqui na tabela anterior, e vamos aplicar em cima dele a nossa taxa de crescimento do período estável, que é de 7%. Vou encontrar, então, o lucro por ação do período 11, 12,69. Muito bem, já o fluxo de caixa livre do acionista do período 11, que é a nossa primeira variável que queremos encontrar aqui, vai ser esse lucro por ação do período 11, que a gente encontrou de 12,69, menos a variação no capital de giro multiplicado por 1 menos o meu grau de endividamento. Então eu tenho que encontrar essa variação do capital de giro em 11. Está aqui, ó, variação do capital de giro em 11 multiplicado por 1 menos o meu grau de endividamento, vai ser a receita em 10 multiplicada pela minha taxa de crescimento na perpetuidade, multiplicado pela variação do capital de giro, 1 menos a variação dela. Né? De tal forma, então, que essa variação do capital de giro, nós precisamos primeiro encontrar essa receita em 10. A receita em 10, que é essa primeira variável aqui, nós encontramos da seguinte forma. Pegamos a receita atual, que é 8, multiplicamos por 1 mais a taxa de crescimento do período de alto crescimento, que foi 18%, elevado à quinta potência, multiplicado pela 1 mais a taxa de crescimento do período de transição, que foi 12%, elevado à quinta potência. Encontro então a receita em 10 de 32,25, coloco aqui na minha fórmula, 32,25. Multiplico então pela taxa de crescimento pela estabilização de 7%, pela variação do capital de giro, que continua sendo de 11%, desde a primeira fase, e multiplicado por 1 menos o endividamento de 12%, encontro a variação no capital de giro de 0,22. Muito bem. Com essa avaliação do capital de giro 0,22, nós viemos aqui para calcular o fluxo de caixa esperado. Nós vamos pegar então
o lucro por ação no período 11, que encontramos aqui, 12,69, menos essa variação do capital de giro, que acabamos de encontrar, de 0,22. Encontro, então, o fluxo de caixa esperado no período 11. E aí, finalmente, podemos encontrar o preço final. Vou pegar o fluxo de caixa no período 11, os 12,47, e trazer valor presente, descontando pelo custo do PL na minha fase de estabilização, menos a taxa de crescimento no período de estabilização, 14,21 menos 0,7. Encontro o preço final de 172,95. Para trazer a valor presente, esse preço final, divido por 431,62. Esse 431,62, só lembrando, está aqui, ó, foi o custo do PL acumulado que nós encontramos lá no ano 10. Justamente por isso que a gente calculou ele, para posteriormente, nesse momento que estamos agora, poder trazer a valor presente o preço final. Encontramos então 40,07. Finalmente, podemos encontrar o valor atual da empresa, o valor atual de cada ação da nossa empresa, somando o valor presente do alto crescimento, menos 0,10, mais o valor presente do período de transição, que foi 9,40, e mais o valor presente do período de perpetuidade, que é o valor presente do preço final, que acabamos de encontrar, 40,07. Dessa forma, então, encontramos o valor atual da ação da nossa empresa, 49,01. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.